Lucas capítulo 13, versículo 10. A palavra do Senhor fala: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Existem ambientes que se tornam prisões. Existem pessoas que nos escravizam ao ponto delas preferirem que venhamos continuar com os fardos sobre as nossas costas, que venhamos continuar encurvados, olhando para baixo. A palavra conta a história desta mulher que há 18 anos sofria por uma enfermidade que a fazia olhar apenas para o chão, encurvada, um peso que ela sentia. E o Senhor Jesus, claro, falou a respeito da causa. A causa desta enfermidade eram os espíritos malignos. A questão que se põe é que esta mulher não estava em uma festa, ela não se encontrava em um ambiente secular, mas ela se encontrava exatamente em uma sinagoga. E provavelmente ela frequentava este lugar por muitos e muitos anos. Mas ainda assim ela continuava atormentada, ainda assim ela continuava aprisionada. Lembrando que o Senhor Jesus a reconhece como filha de Abraão. Isso indica que ela era uma mulher religiosa. Até os religiosos não escapam dos aprisionamentos malignos, dos aprisionamentos do diabo. Mas ele prefere habitar em pessoas que se sentem culpadas, pessoas medrosas. Na minha experiência enquanto pastor, me deparei com várias pessoas que sofriam com ligações malignas, possessões malignas, pessoas que se manifestavam, e na maioria das vezes são pessoas que têm muita culpa, são pessoas que têm muito medo. De repente você olha lá fora, aquela pessoa que é centrada, uma pessoa que não tem medo, que não se sente culpado, dificilmente você percebe esta pessoa caindo endemoninhada, rolando no chão em um culto de libertação. Mas aquelas que se sentem culpadas, que se sentem medrosas ou temerosas diante da vida, elas têm uma mente frágil para que o espírito maligno habite e ali faça morada. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos habitar em alguns locais onde alimenta-se esta relação da pessoa com espíritos malignos, porque diz a palavra que ele procura casa vazia. A partir do momento que eu retiro da pessoa ela mesma, a partir do momento que eu encho a pessoa de culpa, e quando alguém se sente culpado, ele martiriza-se, ele machuca a si mesmo, ele anda negando a própria conduta,
É como se ele não se aceitasse. E quando criamos um ambiente de culpa, podemos aprisionar pessoas, e aprisionando essas pessoas, elas se tornam vazias, e se tornando vazias, elas podem se tornar fontes de espíritos malignos. Porque aqui os fariseus enchiam as pessoas de culpa, enchiam as pessoas de fardos que eles não podiam suportar. Tanto é que o dirigente da sinagoga disse: olha, não era para essas pessoas enfermas virem dia de sábado, procurasse a sinagoga no outro dia, ou seja, essas pessoas não merecem estar aqui neste dia, diminuindo aquela mulher, como se ela não fosse filha de Abraão, como se ela não fosse filha de Deus. Mas isso não se limita apenas ao ambiente da religião. Nós temos também vários ambientes, por exemplo, na família ou no relacionamento conjugal, pessoas que te prendem pela culpa. É alguém que te diz: não me deixe, porque senão olha o que vai acontecer. E esta pessoa se vitimiza, ela se torna inferior, e ela começa a te prender pela culpa. Ela quer que você se mantenha do lado dela pela culpa. É como se ela dissesse: se tu saíres de perto de mim, eu não sei como viver, eu não sei o que será da minha vida. E alguém não pode dizer um não para esta pessoa, não pode dizer: chega, isto está abusivo demais, isso está me matando. Não pode. E aí essa pessoa, ela fica presa pela culpa, e ela vai se esvaziando. A palavra fala do joio e do trigo. O joio, ele se diferencia do trigo por não ter conteúdo. E o joio, ele é plantado pelo maligno. O maligno está plantando neste mundo pessoas vazias, pessoas que ele possa habitar, pessoas que ele possa morar. Ele quer anular o ser humano, ele quer habitar neste ser humano, totalizando ele, fazendo com que o ser humano não tenha mais nada de si, apenas tudo dele. E a palavra fala que esta mulher andava encurvada pelos espíritos malignos, porque ela estava vazia, enferma espiritualmente. Alguém que não conseguia olhar o outro com a mesma crença de igualdade, mas é como se o outro fosse maior, é como se não merecesse o olhar de Deus, é como se não merecesse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma das piores coisas é quando alguém tira Deus de você e coloca no lugar a culpa, o medo, e faz você se esvaziar e olhar para baixo. O salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ora, elevar os olhos para os montes é olhar para o alto, é perceber que Deus, Ele é grande, que Deus, Ele não nos torna incapazes de olhar para Ele, mas pela sua infinita misericórdia, Ele vem nos socorrer, mas que venhamos olhar para cima, não nos achar indignos de conversar com Jesus, de nos relacionar com Jesus. A palavra fala que não foi a mulher que viu Jesus, mas foi o contrário, Jesus a viu, pois ela não conseguia talvez olhar para Ele. Quantos passam anos da vida não conseguindo olhar para Jesus, porque lá atrás alguém te encheu de culpa, de medo, te encheu com uma palavra dizendo que você é imerecedor de Jesus. Aliás, alguém que se limitou a ser dono de Deus, dizendo: tu não podes, Deus não vai te ouvir neste dia, aqui não é o seu lugar.
Mas quando de repente a palavra fala que Jesus a viu, em meio a tantas pessoas, Jesus percebeu aquela mulher. Em meio a tantas pessoas hoje, Jesus te percebe. Jesus olha para você. Jesus te contempla. Talvez você não consiga mais olhar para Ele. Entenda que a palavra fala: olhai para mim, olhai para o Senhor e serdes salvos. Mas existem pessoas que por se encherem de culpa e de medo, por estarem possessas de espíritos malignos e são vazias, elas não conseguem olhar para Jesus. Nisto, elas só olham para o chão. Mas Jesus te vê. Interessante que ele não estava nessa sinagoga. Há 18 anos talvez ela frequentasse, mas naquele dia ele estava. Ou seja, é como se aquele lugar não fosse o lugar da habitação de Deus. Porque nós queremos limitar o lugar da habitação de Deus achando que ele se encontra em metros quadrados. E pensamos que Deus ele só ouve a oração de que tem a capacidade para isto. Mas quando a palavra fala que Deus ouve um coração quebrantado, um coração humilde de espírito, Deus ele ouve alguém que está neste momento em qualquer lugar deste mundo, talvez nos locais mais improváveis da habitação de Deus. Ali ele estará te visitando. Se abrires o teu coração, se quebrantares o teu coração, Jesus ele não se tornará inacessível a você. Há 18 anos talvez que essa mulher frequentasse um local que, de acordo com as leis humanas, religiosas, Deus estava ali. Mas quando na verdade ela passou bastante tempo estando ali e Deus não estando ali. Mas naquele dia Jesus estava ensinando exatamente naquele local e agora ela se encontrou com ele. Porque o que chama a atenção de Deus não é a minha preocupação com o zelo da lei, mas é o amor pelas necessidades. É o amor em priorizar pessoas. Aqui eles estavam preocupados com procedimentos. Aqui eles estavam preocupados em regras. Aqui eles estavam preocupados com qualquer outra coisa, menos com aquela mulher. A mulher estava enferma, a mulher estava encurvada, mas essa não era a preocupação, porque o que chamava a atenção destes homens era obedecer exatamente a letra fria. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: a lei foi feita para o homem, não foi o homem feito para a lei. E isso significa que o que Jesus está mais preocupado é em relação a você. E não importa qual seja a tua condição, não importa como você está aqui neste lugar ou na sua casa, Ele pode te enxergar, Ele pode te ver, e neste momento Ele pode arrancar aquilo que tenta preencher você e que não é você, aquilo que te sobrecarrega e que não pertence a você. Sabe aquelas bagagens, aquelas malas, aquilo que alguém deposita ou que algumas pessoas depositam em você, mas que não pertence a você, e que em determinado momento aquilo se torna um caos, chamando a atenção dos espíritos malignos, e o teu mundo se torna tão bagunçado, tão fragmentado, que você já não sabe mais para onde ir. Você amanhece confuso, e a confusão é o teu lema, a confusão é a tua direção. Mas Jesus, Ele pode arrumar tudo. A primeira coisa que Ele vai arrumar
é a tua posição. Ele pode endireitar a tua coluna, retirando esses espíritos e fazendo você olhar para cima, fazendo você perceber que não é de forma alguma alguém que nunca vai acessar o amor dele. Você não é de forma alguma alguém que nunca vai se aproximar dele e que ele nunca vai te olhar. Esta mulher estava só, estava solitária em meio à multidão, porque é possível nós estarmos solitários em meio a uma multidão de pessoas indiferentes, pessoas que não ligam para as nossas necessidades. Ninguém percebia a necessidade desta mulher, mas Jesus percebeu. E o sermão ficou menos importante do que trazer a cura para aquela mulher. Porque o que de fato ela precisava, o que de fato ela necessitava, era a cura, era poder ser liberta, era poder olhar a vida, era poder olhar para o horizonte, ter esperança, não apenas olhar para baixo, não apenas olhar para o chão. Ela não podia olhar apenas 1 metro do caminho que ela estava caminhando, mas ela podia ter uma perspectiva. Perceba que o inimigo, ele retira de você a própria vida, o próprio pensamento, e você começa a se confundir de quem você é, da sua capacidade, da tua autoestima. E quando você tem uma coluna ereta, você pode olhar e perceber o horizonte. Se você estiver agora olhando lá na rua, ou então olhando daqui, você vai perceber um horizonte. A tua visão é mais ampla, mas a partir do momento que o inimigo, ele te confunde, ele rouba o teu pensamento, ele rouba a tua autoestima, ele se apodera de você pela culpa e pelo medo que alguém te impõe, e ele te aprisiona, você olha para o chão, e olhando para o chão, você perde a sua autoestima, você perde a crença, a esperança. Tente olhar para o chão, tente olhar para o chão neste momento. O que você vai ver? Se não alguns metros, uma circunferência bem pequena. Se você olhar para o chão agora, a tua visão é limitada. E assim esta mulher vivia olhando para o chão, encurvada, com uma visão limitada. E Jesus endireita a coluna desta mulher, Jesus retira esses espíritos e devolve para ela o olhar horizontal, de perceber a vida com perspectiva, de olhar para a vida e entender que há esperança todos os dias. Mas essas pessoas aqui não se interessavam por isso. Vai ser difícil você encontrar pessoas que queiram endireitar a tua coluna, para você ter mais esperança, para você acreditar mais, para você sonhar mais. Vai ser difícil alguém levantar a tua autoestima. Vai ser difícil alguém dar uma palavra de ânimo, dizendo: vai lá, você consegue, eu confio em ti. Porque geralmente as pessoas querem que você fique com a coluna encurvada, olhando para baixo, limitado. E você pode frequentar os mesmos locais por 18 anos, a mesma família, o mesmo ambiente, os mesmos amigos, o mesmo relacionamento, e sempre as pessoas não vão se interessar pela tua cura. Ora, essa mulher precisava de alguém que se interessasse por ela, mas como ninguém se interessava por ela, ela era só solitária, vazia, presa a um ambiente repetitivo, a um ambiente mais do mesmo, que todos os dias é a mesma rotina, e eu não consigo olhar a vida com perspectiva, mas eu olho a vida apenas olhando para baixo, e olhando apenas para baixo, as coisas continuam do mesmo jeito, e eu vou envelhecendo encurvado, porque o que ocorre é que alguém me prende pela culpa ou pelo medo.
Não vai. Não me deixe. Se você fizer isso, é errado. Não corra atrás. E você permanece nesse ambiente. O que pode não ser na igreja, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho. Ser rodeado de pessoas que não se interessam pela tua dor e que não querem te elevar, te fazer subir, te fazer olhar a vida com perspectiva. São pessoas que vão continuar com os velhos procedimentos e vão te dizer: ainda não é o dia. Essa mulher não poderia ser curada hoje, no sábado, ainda não é o tempo. E alguém diz para você: não é o tempo. Te prende pela culpa de que não é o tempo. É muito cedo. Você não pode. Entende? Na minha vida inteira foi isso. Eu lembro que muito cedo eu fui pastor e alguns diziam: é muito cedo. Por que você não espera para outra época? Entende? Tudo que você vai fazer, alguém diz: ainda é cedo. Por que você não espera para outra época? O porquê agora? O porquê hoje? Porque só temos o hoje. E se não fizermos agora, quando faremos? Se não tomarmos atitude agora, talvez amanhã não teremos força para tal. Talvez essa mulher não poderia voltar no outro dia. O dia do milagre dela era agora, naquele momento, no sábado. Não importa se tem uma regra proibindo. O amor de Deus está acima de proibições e de regras. Quando Ele quer operar um milagre na tua vida, o tempo dele chega instantaneamente. Não é no sábado não, aliás, não é na segunda, não é na terça, não é na quarta, é hoje. Mas tem uma lei proibindo, não, é agora. A vida é feita do agora, a vida é feita do presente, a vida é feita do momento. Não é procrastinar e dizer amanhã farei, não, é agora. E é isso que Jesus nos ensinou. Não é esperar essa mulher segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é hoje que eu vou curar ela. E talvez a mesma coisa Deus quer fazer na tua vida. Senhor, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, e Ele quer fazer agora na tua vida, porque Ele sabe da tua necessidade, e a tua necessidade é para hoje. A tua necessidade é para hoje. Se pessoas mantêm você presas na culpa, no medo, em palavras de derrota, palavras de desânimo, se pessoas te levam a uma procrastinação e dizendo amanhã você pode fazer, mas ainda não é o teu tempo, não chegou o momento de você prosperar, não chegou o momento de você crescer, não chegou o momento de Deus te usar, não chegou o teu momento ainda, você ainda não está preparado. Você tem que chutar tudo isso como se fosse um mal da tua vida, como se fossem espíritos malignos, e dizer: eu sou livre, porque o momento de Deus chegou na minha vida. E não importa o que vocês pensam, não importa o que diz essa tal de lei, o amor de Jesus é maior do que essa tal de lei. O amor dele é maior. O amor de Jesus é muito mais poderoso. E é esse amor que te alcança. É esse amor que te liberta. Não queira ficar preso a essas palavras. Não queira ficar preso à culpa,
ao medo, ou aquilo que as pessoas criam como um cerco para que vocês ali permaneçam. Pessoas casadas, por exemplo, quantos mantêm-se em um relacionamento destruído, quebrado, frustrado, simplesmente pela culpa, pelo medo? Jovens que se mantêm em namoro pela culpa e pelo medo, principalmente pela dependência do outro, que diz: se você me deixar eu morro. Isso é sufocante. E alguém pensa que Deus, Ele cria um relacionamento conosco a partir disso. Imagine Deus dizendo: olha, se você sair da minha presença, eu te envio um raio agora. Aí a pessoa se enche de medo. Ou então, se você sair da minha presença, você vai quebrar a cara. Aí a pessoa se enche de medo. Os fariseus falavam dessa maneira. Mas não é isso que Jesus ensina. Como eu falei no domingo retrasado, em Jesus, Ele não cria um cerco para escravos, Ele cria uma casa para filhos, e filhos são pessoas livres. Eu estou com o Pai porque eu quero, eu estou com Jesus porque assim desejo. Da mesma forma, são relacionamentos. Imagine você ficar com uma pessoa simplesmente pela culpa ou pelo medo. É algo prejudicial. Na religião isso pode ocorrer. Eu posso, por exemplo, dizer para você: se congregue, venha na igreja, porque senão, se alguma coisa ruim acontecer lá fora, é castigo de Deus. Você vai ficar aqui por medo. Mas quem fica na igreja por medo é escravo. Isso é muito bom, porque os fariseus talvez tenham mantido esta mulher por 18 anos. Eu posso te manter por medo aqui por anos e anos, mas você será um escravo. Eu posso te manter por culpa, e eu posso te manter por ganância, dizendo: olha, se você estiver com Jesus, tudo na tua vida vai dar certo, nenhum problema mais te sucederá. E aí você, por ganância, diz: eu quero melhorar de vida, então eu vou para Jesus. Mas isso é a religião. Porque Jesus, Ele cria filhos. Então por que eu estou aqui? Medo do inferno? Não. O porquê que eu estou aqui? Porque eu quero uma bênção? Não. O porquê que eu estou aqui? Por Jesus. Ele é agradável. Jesus é bom. Ele vai te fazer olhar a vida com perspectiva. Ele vai devolver a tua visão. Jesus, Ele é saudável. Ele não te adoece. Os fariseus talvez tenham adoecido esta mulher. Existem pessoas doentes em relacionamentos, em tudo quanto é lugar, em trabalho, em escola, pessoas doentes, porque estão rodeadas de outras pessoas doentes. Uma das coisas mais comuns são filhos doentes, porque os pais são doentes psicologicamente. Então, se você se acompanhar com pessoas doentes psicologicamente, também você vai ser doente psicologicamente. Esta mulher estava em um ambiente onde todos eram doentes espiritualmente, e ela também era, mas Jesus chegou ali para quebrar esse ciclo e dizer: você pode habitar em locais de pessoas saudáveis, de pessoas livres. Uma das razões de você ser saudável é ser livre, é ser uma pessoa autônoma, não é uma pessoa submissa, não é uma pessoa crédula, não é uma pessoa que vai com outra, não é uma pessoa que alguém deposita qualquer coisa no teu coração e você acata, você aceita, mas é uma pessoa que, como diz a palavra, se tu tiveres que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. É uma pessoa que mantém o coração limpo, ele mantém a identidade dele.
Sadraque, Mesaque e Abidnego mantiveram as suas identidades em meio à Babilônia. Uma das razões do inimigo habitar na vida de muitas pessoas é que ele tira a identidade, porque esta pessoa é muito afetada por qualquer grupo que ela vá. Se ela for por grupo X, ela se torna igual ao grupo X. Se ela for para o grupo Y, ela se torna igual ao grupo Y. Se ela for para o grupo A, ela se torna igual ao grupo A. Ou seja, para onde ela vai, ela é modificada de acordo com aquele grupo. Ela não mantém a identidade dela. Ela é alguém que recebe o conteúdo do outro. Ela não guarda o coração. Esta mulher andava encurvada, uma pessoa sem perspectiva, porque se você entregar a sua identidade aos grupos, aos outros, você não vai ter identidade. Aliás, nem pensamento você vai ter, porque até o teu próprio pensamento virá de outros para você. Mas quando você mantém a sua identidade em Deus, a sua origem em Deus, quem você é? Filha de Abraão, filho de Deus. Meu irmão, você pode estar até lá num local que se assemelha com o inferno, mas você será diferente. Você não andará encurvado. Você não será depósito do que o outro quer colocar em você. Você irá se manter, porque você é livre. Você é livre. Não é o que o outro te oferece que você aceita. Você é livre. Você não está aqui porque eu te encho de culpa. Não, você é livre. Você não está aqui porque eu te sobrecarrego. Não, você é livre. E é isso que eu quero dizer para vocês. Seja uma pessoa livre. Eu não sei qual é a minha identidade. Procure, entre dentro de você e comece a procurar. Mas a tua identidade original é filho de Deus. E se tu estás andando encurvado, olhando para baixo, olhando para o chão, é porque você se tornou vazio e os espíritos malignos se aproveitaram desse vazio e habitaram. Porque como diz o velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Mas ele não vai mais trabalhar na tua vida. Ele não vai mais trabalhar na tua história, porque é momento de quebrar o ciclo e dizer: eu sou filha de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou de Deus, e onde eu estiver, eu vou manter a minha identidade em Deus. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique a Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Ande de cabeça erguida. Não é a culpa que estabelece o teu relacionamento com Deus. Não é o medo que estabelece o teu relacionamento com Deus. E o que é? O amor, o prazer, o gostar, o querer, o desejo por Deus. Se Deus te assusta, é porque esse Deus é dos fariseus. E talvez nós tenhamos muito falado sobre o Deus dos fariseus, que assusta muita gente. Mas chega um determinado momento que a gente falando do Deus dos fariseus, Jesus chega e ele se apresenta no meio da igreja. E ele começa a converter os nossos corações e entender o amor dele. Que o amor de Deus vai além de todo o fardo que colocam sobre as nossas costas. O amor de Deus nos alcança e nos vê. Eu vou, neste momento, orar por você.